Olá, minha irmã, meu irmão, alunos do nosso curso do ISB de Teologia das Religiões. Peçamos à Virgem Maria, São José, São Boaventura, ao nosso anjo que nos ajude nesses estudos deste dia, deste tempo, deste semestre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Hoje, nós vamos começar o estudo a modo de poder saborear um pouco algum texto que nos possa ver o sentido de análise daquilo que temos estudado, mas também uma meditação teológica. Escolhi um documento Servindo ao Mundo Ferido em Solidariedade Interreligiosa, um documento escrito pelo Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso e o Conselho Mundial de Igrejas. Antes de apresentar o documento e começar a leitura com vocês, eu coloquei aí, da Wikipédia, dois links. Primeiro, o que é o Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso? E aqui vou ler rapidamente. O Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso é um dicastério da Cúria Romana. No domingo da solenidade litúrgia de Pentecostes de 64, Papa Paulo VI instituiu um dicastério especial na Cúria Romana para a relação com as pessoas de outras religiões, conhecido inicialmente com o nome Secretariado para os Não Cristãos, e em 1988 teve seu nome mudado elevado à categoria do Pontifício Conselho. O Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso tem como finalidade a promoção do diálogo com as outras religiões e adesão ao espírito do Concílio Vaticano II e, em particular, na Declaração Nostra Aetate. A partir desta declaração, que está ao cerne deste Pontifício Conselho, foram colocadas as seguintes diretrizes: promover a mútua compreensão, o respeito e a colaboração entre os católicos e os seguidores de outras religiões, encorajar o estudo das religiões, promover a formação de pessoas dedicadas ao diálogo. Aqui tem algumas notas e depois tem sobre os que foram os responsáveis e etc, tal. Tá bom? Não quero me alongar, porque já temos as fontes. Depois, voltando de novo para o nosso rascunho, tem Conselho Mundial de Igrejas, e de novo tem na Wikipédia, que é mais fácil para vocês. Diz assim: o Conselho Mundial de Igrejas é a principal organização ecumênica em nível internacional, fundada em 1948 na Alemanha, com sede na Suíça. O Conselho Mundial de Igrejas congrega mais de 340 denominações cristãs. Estas igrejas e denominações representam mais de 550 milhões de fiéis presentes em mais de 120 países. Dentre as igrejas que integram o CMI, destacam-se a maioria das igrejas ortodoxas do mundo, muitas igrejas anglicanas, batistas, luteranas, metodistas e reformadas calvinistas e outras. A Igreja Católica não faz parte da organização, mas mantém laços estreitos com o Conselho Mundial da Igreja, o que ficou demonstrado por encontro com o Papa Francisco com líderes do Conselho Mundial em 2018. Desde 1965, o grupo de trabalho conjunto da Igreja Católica Romana e do Conselho Mundial de Igrejas se reúne anualmente.
Os católicos romanos participam com direitos a voto da Comissão de Missão Mundial e Evangelização do Conselho Mundial de Igrejas. Com apoio financeiro do Vaticano, um professor católico romano faz parte do corpo docente do Instituto Ecumênico Bossé. Atualmente, propunha-se por um fórum cristão global, no intento, sem vínculos institucionais, de trazer a uma só mesa de diálogo todas as grandes famílias cristãs, ortodoxa, católica, anglicana e protestante. Após terem sido realizados encontros regionais, o Fórum Cristão engloba latino-americano e caribenho, tem sido realizado em junho de 2007 em Santiago do Chile, e etc. e tal. Atualmente, o secretário-geral interino é o reverendo professor Joan Sauca, um sacerdote da Igreja Romana. Pois bem, aqui está um pouco, e eu vou ler um pouquinho da história, que me parece importante, não? Que vocês venham comigo para ver um pouquinho da história. Os primeiros contatos que permitiram o surgimento, vem comigo, tá? Do Conselho Mundial de Igrejas ocorreram no século XIX, que resultaram na Conferência Missionária Mundial realizada em Edimburgo em 1910 e na publicação da encíclica do Sínodo Ortodoxo de Constantinopla de 20. Esses dois eventos propunham uma comunhão das igrejas semelhante à Liga das Nações. Entre 1937 e 1938, líderes de mais de 100 igrejas se comprometeram a tentar fundar um Conselho Mundial de Igrejas, mas a realização desse intento foi adiado após a eclosão da Segunda Guerra Mundial. E aqui tem um trecho. O Conselho Mundial das Igrejas é uma comunidade de igrejas que confessam o Senhor Jesus Cristo como Deus e Salvador, segundo o testemunho das Escrituras, e procuram responder juntas à sua vocação comum para a glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma comunidade de igrejas a caminho da unidade visível em uma única fé, em uma única comunhão eucarística, expressa no culto e na vida comum em Cristo. Procuram caminhar para aquela unidade que Jesus implorou aos seguintes seguidores, para que o mundo creia. O Conselho Mundial de Igrejas é a maior e mais representativa das muitas expressões organizadas no movimento ecumênico moderno, cujo objetivo é a unidade dos cristãos. Então aqui tem uma agenda social que vou ler um pouco rapidamente. A população mundial sofre as consequências do aquecimento global, estruturas financeiras injustas e etc., que nós vamos estudar no documento, tá bom? E aqui não basta também entender que o Conselho Mundial das Igrejas não é uma unanimidade, sempre recebe críticas por parte de alas e de alas, que aqui eu não entro, porque não é esse o meu objetivo. Eu estou dando um curso de Teologia das Religiões e estou buscando com vocês a compreender melhor qual o papel das religiões no plano de Deus. Agora, venham comigo ali no C, apresentação do documento. Eu fiz um resumo do resumo antes de fazer a leitura meditada. O Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso e o Conselho Mundial de Igrejas lançaram um apelo conjunto a todos os cristãos nesses tempos de pandemia. Trata-se de um apelo à reflexão comum, com particular atenção aos jovens. Como cristãos, é nossa responsabilidade abrir um diálogo com os fiéis de outras tradições religiosas. Este apelo nasce de uma convicção. Percorrer este caminho juntos é muito importante, diz o Conselho Ecumênico de Igrejas, Conselho Mundial de Igrejas. Eu pus uma palavra errada, viu?
A premissa do texto é o reconhecimento do contexto atual da pandemia como uma oportunidade para redescobrir novas formas de solidariedade e repensar o mundo pós-Covid. O conteúdo deste apelo conjunto constitui um breve documento de 24 páginas dividido em 5 partes: análise da crise atual, o momento da pandemia de acordo com o olhar evangélico, a solidariedade amparada na esperança, bases da solidariedade interreligiosa e princípios e recomendações finais. Se vocês clicarem lá, eu tinha colocado no plano de ensino o documento em português, mas desapareceu. E aqui tem só o documento em inglês, mas eu traduzi com ajuda. Eu fiz uma tradução e alguém corrigiu a minha tradução. Não sei se ela é perfeita, mas nos permitirá ler o documento, tá bom? Estudar o documento juntos. Mas eu coloquei aqui leitura meditada. Se vocês puderem me acompanhar, na página 2, nós vamos fazer por partes o documento, tá bom? Servindo a um mundo ferido em solidariedade interreligiosa. Esse é o primeiro título e o subtítulo é Um chamado cristão à reflexão e ação durante a Covid e além, quer dizer, após a Covid também. Então, e é interessante que é um documento cristão escrito junto com o Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, quer dizer que quer ser comunicado a todos aqueles também não cristãos, no meu simples entender. E há um preâmbulo, né? É uma leitura meditada. Todos aqueles valores que nós temos descoberto aqui, que nos permitem falar de elementos, de compreender como Deus olha para as igrejas, o papel da Igreja Católica, a sua relação de diálogo com as outras. Vamos ver se conseguimos meditar, tá bom? Que seja saborosa esses minutos de meditação. Preâmbulo do documento, lá na página 2. O que significa para os cristãos amar e servir ao próximo em um mundo em que a pandemia de Covid-19 inflige sofrimento generalizado? Em um momento como este, o Conselho Mundial de Igrejas e o Conselho Pontifício para o Diálogo Interreligioso exortam os seguidores de Jesus Cristo a amar e servir ao próximo. Enfatizamos a importância de fazê-lo em solidariedade também com aqueles que professam e praticam religiões diferentes da nossa, ou se consideram a nenhuma tradição de fé particular. Olha que lindo, né? Este documento visa oferecer, olha só, uma base cristã para a solidariedade interreligiosa que pode inspirar e confirmar os cristãos de todas as igrejas. O impulso de servir a um mundo ferido, não apenas pela pandemia Covid-19, mas também por outras muitas feridas. Embora tenha como objetivo principal os cristãos, esperamos que seja útil também para os de outras religiões que já responderam a essa crise com pensamentos semelhantes baseados em suas próprias tradições. Muito lindo essa abertura aqui, tá bom? O desafio global de responder a esta pandemia nos chama a uma maior conscientização e cooperação ecumênica e interreligiosa. Está aqui. Vale a pena sublinhar. E parte aqui a parábola do bom samaritano. Se vocês me permitem, eu gostaria de ler esta parábola para que nós possamos meditar sobre esse tema, né? Lucas 10, 25. Vou começar antes do 25, tá? Do 25 mesmo, 25 a 37. E eis que um legista
se levantou e disse para o experimentá-lo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus retomou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes, que após havê-lo despojado e espancado, foram se deixando-o semi-morto. Casualmente descia por esse caminho um sacerdote. Viu e passou adiante. Igualmente um levita, atravessando esse lugar, viu-o e prosseguiu. Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois colocou em seu próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: Cuida dele, e o que gastares a mais em meu regresso te pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: Vai e também tu fazes o mesmo. Está aqui. Tá bom? Vamos continuar. Agora já lemos a parábola. Diz assim: A parábola do bom samaritano nos ajuda a refletir sobre a pergunta: a quem somos chamados a amar e cuidar? E oferece orientação sobre as complexidades implícitas nos termos serviço e solidariedade. Jesus conta essa história no contexto do mandamento de amar o próximo. Quando um homem está ferido e é deixado à beira da estrada, membros de sua comunidade religiosa passam por ele e o deixam sem ajuda. A pessoa que eventualmente para e o ajuda, um samaritano, vem de uma comunidade que há séculos disputava com os judeus a questão da identidade religiosa, a forma correta de culto e o direito de participar de decisões políticas. A história é um convite à reflexão sobre a necessidade de transcender fronteiras no serviço e na solidariedade com o sofredor. É também um chamado para superar as suposições negativas que podemos ter e reconhecer com humildade e gratidão que o outro, o samaritano neste caso, pode nos mostrar o verdadeiro significado do serviço e da solidariedade. Primeiro ponto. Agora, de novo lá, no final da página 2, esta parábola desafia os cristãos a pensar sobre como viver em um mundo ferido pela pandemia Covid-19 e pelo flagelo da intolerância religiosa, da discriminação, do racismo, das injustiças econômicas e ecológicas e de muitos outros pecados. Precisamos nos perguntar: quem está ferido? A quem nós temos ferido ou negligenciado? Primeira, temos que responder essa pergunta. E onde podemos ficar surpresos ao ver a compaixão semelhante à de Cristo em ação? Essa história nos incita a superar preconceitos religiosos e preconceitos culturais em relação àqueles a quem servimos, enquanto nos esforçamos para aliviar o sofrimento e restaurar a cura e a integridade em um mundo pluralista. Ao mesmo tempo,
dá-nos a esperança que é central para a nossa fé e a forma como a vivemos, quando percebemos que o próprio Cristo, como outro esperado samaritano, que está a oferecer a sua ajuda ao ferido. Então aqui temos a introdução, o preâmbulo, que é a base teológica, que vai ser depois desenvolvida, que é o diálogo do samaritano, que é a parábola do bom samaritano. Mas agora ele vai apresentar a crise atual, Depois eu vou voltar a esse tema. A pandemia da Covid-19 teve um impacto no cenário global, no âmbito da comunidade internacional, com uma urgência inevitável e com pouca preparação da nossa parte. Ela alterou dramaticamente a vida diária de todos e expôs poderosamente a vulnerabilidade que todos os humanos compartilham. Ao lado dos milhões de infectados fisicamente, muito mais foram os afetados psicológica, econômica, política e religiosamente. Todos foram privados do culto público. As pessoas têm lutado para lidar com a morte e o luto, especialmente com a incapacidade de estar com seus entes queridos no leito de morte e realizar os seus últimos ritos e funerais de maneira digna. O bloqueio deixou a economia mundial de joelhos e a fome global, a fome global pode dobrar devido a essa catástrofe. Também contribui para o aumento da violência doméstica. As exigências do distanciamento físico e social significam isolamento para muitas pessoas. Isolamento. Muito sério também este ponto, hein? O desespero, ansiedade e insegurança passam a dominar a vida humana. O coronavírus afetou todos, ricos e pobres, idosos e crianças, pessoas em cidades e vilas, fazendeiros industriais, trabalhadores e estudantes. Todos foram afetados, e aqui, de modo não só os infectados, os seus familiares, luto, dor, questões psicológicas, econômicas, políticas, como nós vimos no nosso Brasil. Enquanto toda a humanidade está gravemente ferida, a pandemia nos lembrou da escandalosa luta entre ricos e pobres, entre privilegiados e desprivilegiados. Em muitos lugares, os doentes, os idosos e os deficientes foram os que sofreram mais gravemente, muitas vezes com pouco ou nenhum atendimento médico. Isso exacerbou os preconceitos raciais e levou ao aumento da violência contra aqueles que por muito tempo foram considerados uma ameaça ao dominante corpo político estruturado e sustentado por sistemas de desigualdade, exclusivismo, discriminação e dominação, pessoas marginalizadas por essa pandemia. A miséria humana associada à pandemia Covid-19 está ocorrendo em um contexto mais amplo do sofrimento neste planeta. Muitos nos convidaram a ouvir não apenas as vozes dos humanos sofredores, mas também os gritos prolongados da Terra e de toda a comunidade de vida nela, que pode ser agravados pelas consequências econômicas de um mundo pós-Covid. Também podemos ver essa crise de saúde como um prenúncio de futuras crises relacionadas às mudanças climáticas e ao ataque à biodiversidade. Precisamos urgentemente de uma conversão ecológica, de atitudes e ações para cuidar mais efetivamente do nosso mundo, prestando atenção aos gemidos da criação. E aí vai. Vamos continuar, tá bom? Na página 3, estamos terminando a aula de hoje. O aumento da consciência de nossa vulnerabilidade compartilhada é um apelo às novas formas de solidariedade
que ultrapassam todas as fronteiras. Nesta hora de crise, reconhecemos com gratidão o heróico serviço prestado pelos trabalhadores da saúde e por todos os que combatem na linha da frente contra o vírus, mesmo com risco para a própria saúde, independentemente da sua identidade. Também vimos sinais fecundos de solidariedade das pessoas para com os necessitados. Olha que lindo! Manifestada por meio de voluntariedade e de caridade. Regozijamo-nos que os cristãos, assim como as pessoas de todas as religiões e de boa vontade, estejam colaborando para construir uma cultura de compaixão, alcançando os necessitados e vulneráveis com assistência material, psicológica e espiritual, tanto a nível individual como, que falta uma vírgula, como institucional. Porque somos uma família humana, somos todos parentes, como irmãos e coabitantes da terra, nosso lar comum. Somos uma família humana. Aqui gostaria também de sublinhar. Somos todos parentes, irmãos, nosso lar comum. Nossa interdependência nos lembra que ninguém pode ser salvo por conta própria. É o momento de descobrir novas formas de solidariedade para repensar o mundo pós-Covid. Porque as relações interreligiosas podem ser um meio poderoso de expressar e construir solidariedade e de nos abrirmos aos recursos que fecham até de além de nossas limitações, que chegam até de nós, de além e de além de nossas limitações. Convidamos a reflexão como nós, como os cristãos, possamos se tornar parceiros solidários com todas as pessoas de fé e de boa vontade. Nesse caminho de solidariedade, diferentes comunidades se inspiram e se sustentam pela esperança que encontramos em nossas respectivas tradições. Então, está aqui. Temos a crise atual, uma síntese, e temos o preâmbulo, tá bom? Então, aqui, vamos ver depois como entender esta solidariedade. Então, eu queria dizer que esse documento é para que nós possamos. Foi um documento escrito, não só por católicos. E eu quero que vocês consigam ver esses elementos aqui, diálogo, o que significa então o anúncio, mas também o anúncio de Cristo e o diálogo, o que nós podemos entender melhor desse documento. Então aqui, só para vocês não se perderem, só um minutinho, eu vou aqui, arquivo, abrir recentes. Nós já vimos então o preâmbulo, o resumo, porque a cartilha é 24 páginas, mas em formato Word eu fiz em 8. Então nós vamos agora estudar solidariedade sustentada pela esperança. Será o próximo item, tá bom? Eu estou aqui fazendo uma apresentação, depois posso enviar para vocês também a minha tradução. Espero que esteja um pouco compreensível. E ficamos assim então com isso. Vamos ter um pouco de meditar. Espero que vocês usem do tempo para meditar, vendo os vídeos que eu geralmente aconselho para podermos entender um pouquinho melhor. Como o vídeo da semana passada, que foi o vídeo do encontro entre religiões com o Papa Francisco, é um pouco longo, eu peço que, se vocês não viram, continue vendo o vídeo, não? Para continuar
aprendendo, meditando e respondendo aquela perguntinha, né? Vou aqui, o 13, Guia de Estudo 13. Deixa eu abrir aqui. Não, nessa aqui não. Só um minutinho. Tá aqui, queridos, desculpe. Teologia das Religiões, 13, Guia de Estudo 13. Prontinho. Oração pela paz, 20 de outubro de 20, Papa Francisco. Continuem vendo o vídeo, né, por favor. Qual o papel das religiões no plano de Deus? Amor revelado em Jesus Cristo. Temos aqui palavras como cuidado, serviço, responsabilidade que se transforma em solidariedade. Muitas coisas já podemos ter para entendermos melhor o que o curso nos propõe. Tá bom? Muito obrigado. Espero que possa ajudá-los na vida, enquanto teólogos, enquanto cristãos, enquanto seres humanos. Eu agradeço por tudo. Paz e bem.